Sejam bem-vindos a mais sobre a nova necessaire do consumidor e temos aqui convidados mais que especiais para debater e discutir esse assunto com cada um de vocês. Eu sou Nádia Bento, eu sou head das feiras de Life Science da Nuremberg do Brasil e vou acompanhá-los durante o debate, durante a discussão da tarde de hoje. Gostaria de avisar que esse webinar está sendo gravado e não só ele, como todos os outros que antecedem essa jornada da FC Cosmetique, está disponível nas nossas plataformas digitais e no site da feira. Então, sigam as mídias sociais da FC Cosmetique, tem o link na bio para vocês acessarem todos os conteúdos que foram publicados até o momento. Pedimos para que as perguntas sejam direcionadas no Q&A e usem o chat à vontade para trazer seus comentários. Gostaria de fazer um agradecimento muito especial à Cosmeric Innovation, com o Murilo Marques e a Francine Laurindo por mais um evento desse em parceria, então nosso muito obrigado. É claro, um grande obrigada aí à Euromonitor e à Natura por estar presente aqui em mais um evento, mais um conteúdo como esse, muito obrigada. E é claro, agora vamos ao principal, vamos aos nossos convidados, então primeiramente vou apresentá-los dando boas-vindas aqui ao Elton Morimitsu. Elton, ele é consultor da Euromonitor Internacional e responsável pela condução de pesquisas sobre desempenho e tendências nos segmentos de saúde, beleza e cuidados pessoais aqui no Brasil. Elton, muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado, Nádia, pela introdução. Boa tarde, Larissa, Vinícius, Su. Em nome da Euromonitor, obrigado novamente pelo convite. É um prazer fazer parte desse webinar de hoje. Prazer é todo nosso, Elton, pode ter certeza disso. Para compor esse debate, muito obrigada aí pela presença da Larissa Berbari. Larissa, ela é Head de Consumer Insights Global na Natura. Tem 15 anos de experiência em comunicação, estratégia de marca e pesquisa de mercado. Larissa, muito obrigada e seja muito bem-vinda. Obrigada, Nádia. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui também nesse papo junto com vocês. Prazer é todo nosso. Então, eu vou começar o bate-papo de hoje com o Elton. Elton, a gente sabe que a pandemia ela trouxe grandes impactos na questão do consumo, né? Então, hoje a gente está até discutindo qual que é a nova necessidade do consumidor. E aí eu pergunto para você, o que a Euromonitor traz para a gente aí dessa trajetória? O que está por vir, né? O que a indústria, o que o consumidor, o que a gente pode esperar? Então, por favor, compartilhe aí esse conteúdo com a gente e a fala é toda sua. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Então, acho que hoje a ideia é passar um pouquinho pelo que a gente está vendo, justamente o que a Nádia comentou, acho que não só no Brasil, mas globalmente dentro da indústria de beleza e cuidados pessoais, e algumas tendências que vão afetar essa necessidade do consumidor depois desse período. Acho que só um disclaimer interessante de fazer logo no começo também. Acho que não só para a Euromonitor, eu imagino que também para a Natura, para outras empresas também é um momento bastante particular. Então, acho que todo mundo está aprendendo ainda um pouquinho o que vai acontecer. A gente está analisando mês a mês o que vem acontecendo justamente porque não tem nenhum tipo de comparativo que a gente consiga fazer para traçar esse paralelo com um cenário atual. Rapidamente, só para quem não conhece a Euromonitor é uma empresa de pesquisa estratégica e tática de mercado. Hoje a gente conta com 15 escritórios espalhados ao redor do mundo, onde a gente faz análise em mais de 30 indústrias, em mais de 100 países, e também a gente coleta alguns dados demográficos, macroeconômicos em mais de 210 países e territórios. A agenda de hoje eu dividi em 3 grandes grupos. Primeiro, um overview do que a gente está vendo dentro da indústria de beleza e cuidados pessoais e os seus impactos. Seguido por algumas tendências mais qualitativas do que a gente tem visto que vai se impactar essa indústria. E, finalmente, terminar com uma conclusão. Bom, aqui eu sempre, em algumas apresentações mais recentes, eu tenho colocado esse gráfico porque eu acho que é interessante a gente ter um comparativo do que está acontecendo dentro da indústria de beleza versus outras indústrias que a gente cobre dentro da Euromonitor. Então, o que vocês podem ver, a gente fez um comparativo do que a gente estava esperando e o que antes do Covid e agora com depois do Covid. E nesse cenário pós-Covid, a gente vê que a indústria de beleza e cuidados pessoais mundialmente é uma das que vai mais sofrer logo atrás daquelas relacionadas a indústrias de moda. Então,
de luxo, de acessórios, de óculos e de vestuário. Então, o que a gente tinha projetado antes desse cenário é que a indústria ia crescer num ritmo de mais ou menos 3%, e agora, para 2020, a gente está esperando uma queda de quase 2%. No Brasil, esse cenário também é bastante parecido, a gente estava com uma expectativa de um crescimento entre 3% e 4% para 2020, e os últimos dados nossos, a gente espera uma queda de 5% para a indústria total para 2020. Indo agora um pouquinho para algumas categorias que a gente analisa dentro da indústria de beleza e cuidados pessoais, acho que de maneira geral, como vocês podem ver nessa coluna no meio, que é esse minimal impact, a gente pode ver que grande parte das categorias a gente não vai ter nenhum tipo de impacto por conta da Covid. Então, isso quer dizer que não vai alterar nenhuma projeção de crescimento ou de queda que a gente já tinha dentro dessa indústria. Nesse primeiro quadro que eu vou destacar, em primeiro lugar, é a categoria de sabonetes, então sabonetes líquidos e sabonetes em barras, que é a única que a gente vê dentro da indústria de beleza que vai ter, sim, um impacto tanto de curto prazo quanto de longo prazo no campo positivo. Então, a gente tem visto cada vez mais os consumidores preocupados com higiene, então lavando mais frequentemente as mãos, utilizando novos formatos, de repente formato líquido, que não era um formato ainda tão comum, por exemplo, aqui no Brasil. E esse cenário de Covid, a gente espera assim que essa alta que teve no curto prazo se mantenha também nos próximos anos. Outras categorias que a gente viu também como alta no curto prazo, agora nesse primeiro slide, por exemplo, a parte de creme para mãos. Então, isso tem a ver um pouquinho com esse uso frequente de mais sabonete, de álcool, que acaba ressecando muito a pele. Então, a gente tem visto, sim, um bom desempenho dessa categoria. Outras duas que estão aqui nesse gráfico, que são interessantes discutir, é a parte de colorants, que seria a coloração para cabelo, e, por exemplo, de esmalte de unha. Esse gráfico, essa tabela que a gente colocou aqui, é mais no aspecto global. Então, quando a gente olha especificamente a parte de coloração e de esmalte de unha, no Brasil a gente não tem visto um cenário tão positivo, pelo menos. A ideia que a gente tem visto em alguns países, em Europa, em Ásia principalmente, do consumidor, de repente, transferindo esse tipo de uso de produto que era feito em salão para dentro de casa. Aqui no Brasil, até os últimos dados que a gente vem coletando, não foi um movimento tão forte. Então, para essa parte de coloração de esmalte de unha, por enquanto, a indicação que a gente tem é que não teve nenhum tipo de alta momentânea na demanda desses tipos de produtos. E do lado mais negativo, vamos dizer, no curto prazo, que a gente viu, sim, algumas categorias como a parte de styling agents, que entraria, por exemplo, gel de cabelo, spray de cabelo, mousse, sofrendo um pouquinho justamente pela falta de ocasião de uso. Então, dificilmente o consumidor vai usar qualquer tipo desse produto para ficar em casa, ou pode até usar, mas com menos frequência ou menos quantidade. Justamente porque não tem essa necessidade de sair, de repente visitar outras pessoas, não vai comer fora, encontrar amigos, então a gente não vê esse tipo de uso tão frequente. Que é a mesma coisa que acontece nessa parte de make-up, que seria a parte de maquiagem. Também que aqui no Brasil, pelo menos, além da parte de maquiagem e de fragrância, são as duas categorias que a gente tem visto com maior impacto negativo. E essas duas categorias acabam sofrendo dessa questão da falta de ocasião de uso, como já comentei para a parte de estilizadores para cabelo. Então, o consumidor pode até usar maquiagem dentro de casa, mas de repente vai ser com uma frequência menor, ou até mesmo usar menos maquiagem. E mesmo agora que a gente já está vendo algum tipo de flexibilização do mercado em alguns estados, algumas cidades, como por exemplo aqui em São Paulo, também o uso obrigatório de máscara também acaba impedindo um pouquinho esse uso maior de maquiagem, né? Você não precisa, de repente, carregar no batom, ou às vezes cobrir a pele toda com uma maquiagem mais pesada, justamente porque pelo menos metade do seu rosto vai acabar ficando coberto por conta da máscara. Então, é um segmento que a gente vê, sim, com impacto negativo de curto prazo. Nesse segundo gráfico, nessa segunda tabela, eu já comentei um pouquinho da parte de fragrâncias também, eu acho que fica impactado pela falta de ocasião de uso. Então, alguns consumidores ainda podem continuar usando perfume dentro de casa, às vezes como uma questão de bem-estar próprio,
mas a gente sabe que tem uma parcela de consumidores que acaba usando muito esse tipo de produto, justamente porque ou precisa trabalhar ou vai ter algum tipo de encontro social. E com essa questão da quarentena, essa ocasião de uso acaba diminuindo também. Então a gente vê um impacto, sim, negativo para esse segmento. E um outro interessante que a gente colocou aqui, justamente a parte de sun care também, de proteção solar. Tem uma parte de ocasião de uso também que acaba afetando isso. Tem alguns consumidores que às vezes usavam um protetor solar diário no rosto, por exemplo, e ficando mais tempo em casa, acha que não precisa passar com tanta frequência. E um outro ponto que influencia bastante também a questão de proteção solar é a questão de viagens, né? O consumidor não está viajando nesse momento. Então, é um produto geralmente associado quando o pessoal vai para a praia ou vai se expor muito ao sol. E também, difícil, não é uma ocasião que está acontecendo com tanta frequência, e é uma categoria que a gente espera assim, um impacto mais forte de curto prazo e uma posterior normalização assim que a gente voltar a um cenário mais menos quarentena. Aqui eu dei um overview geral do que a gente tem visto em várias categorias, e agora eu vou falar de 4 grandes tendências que a gente tem visto que pode se impactar, acho que esse tema que a gente vai discutir hoje, que é a necessaire do consumidor. Primeiro, eu já explorei um pouquinho quando eu falei da categoria de sabonetes. Então, justamente, o consumidor, ele está mais preocupado em higienizar mais frequentemente a mão, então a gente espera, sim, que essa preocupação com higiene se mantenha no curto, médio e longo prazo. Então, ele vai utilizar mais álcool em gel, vai lavar mais frequentemente as mãos, então isso acaba desenvolvendo também mais produtos dentro dessa categoria. Como eu falei, o sabonete líquido ainda não é a grande preferência do consumidor brasileiro, mas o que a gente vê é que com a Covid vem se acelerando também alguns desenvolvimentos de produtos nesse sentido. E aqui o que é interessante quando a gente faz um paralelo, por exemplo, com a categoria, com a indústria de home care, que seria a parte de produtos de limpeza de casa, a gente vê essa mesma tendência nessa indústria. Então, o consumidor justamente muito preocupado com a limpeza, então categorias como, por exemplo, desinfetantes, água sanitária, até detergente para roupa também performando bem, justamente porque o consumidor tem tido essa preocupação em manter o mais limpo possível, tanto ele propriamente, né, suas mãos, sua pele, assim como todos os objetos, lugares da casa onde ele frequenta, justamente passando esses produtos para evitar uma potencial contaminação por conta do Covid. Uma segunda grande tendência que a gente tem visto é justamente essa que a gente vê como back to basics. Então, tem um fundo da questão econômica que a gente tem passado aqui no Brasil, principalmente, que acaba impactando isso. Então, o consumidor com menor renda disponível vai acabar fazendo algumas escolhas mais racionais. Mas mesmo aqueles que não têm sido impactados, também a gente tem visto que está repensando, sim, seus hábitos de consumo. Então, eu acho que essa figura do lado esquerdo acaba refletindo isso. Então, de repente, eu não preciso do meu banheiro lotado de vários produtos. Eu vou focar em alguns poucos produtos, mas que realmente vão entregar uma qualidade melhor, vão ter um custo-benefício melhor. De repente, em vez de eu comprar 5, 6 diferentes, eu vou ficar naqueles que realmente têm algum tipo de efeito positivo na minha pele, no meu cabelo, ou quando for usá-lo de qualquer maneira. E essa questão da racionalidade também a gente vê por parte do consumidor fazendo escolhas melhores em questão de marca. Então, de repente, também não é porque lançou um produto novo que o consumidor vai simplesmente acabar indo atrás desse tipo de produto. Ele vai parar, vai pensar, estudar, ver se vale a pena ou não. Então, a gente acha que sim, pode ter esse tipo de trade down para algumas marcas, por conta também do cenário que a gente tem visto, e justamente porque às vezes se antes ele via talvez com uma questão de indulgência muito maior, eu gastar num produto muito mais caro, às vezes hoje ele já está repensando isso e vê que, de repente, eu tenho uma alternativa que é mais barata, que vai me entregar o mesmo resultado. E aqui a imagem que eu coloquei é, por exemplo, da The Ordinary, que não é uma marca oficialmente vendida aqui no Brasil, mas que a gente sabe que lá fora vem ganhando bastante espaço, justamente por oferecer fórmulas mais simples, mas que também são bastante dedicadas e com um price point bem menor do que marcas maiores. Terceira grande tendência que a gente vê é com a questão de transparência. Então, se antes essa questão que a gente vem discutindo
muito hoje de sustentabilidade, do comprometimento da indústria, não só com seus clientes, mas pelo que ela faz ao redor dela, com o meio ambiente. Se antes já era uma questão crescente, a gente imagina sim que isso veio para ficar. Então, hoje, o consumidor ele está de olho nas empresas, vendo como ela não somente trata seus próprios consumidores, mas também seus funcionários. Então, a gente vê, sim, que existe uma expectativa do consumidor, que o consumidor veja a empresa focando justamente nesses pontos, ao invés de preciso aumentar minha receita ou preciso aumentar minha lucratividade. Então, o que é interessante quando a gente vê uma das consequências dessa preocupação maior com essas causas no curto prazo é o que a gente colocou nesse gráfico do lado esquerdo, que é justamente a gente fez uma survey com consumidores e perguntou que tipo de comportamento a gente pode esperar por conta desse impacto da Covid. E esse que está circulado com esse pontilhado vermelho eu acho que é um dos mais interessantes que a gente trouxe dessa pesquisa, que é justamente a gente perguntou se realmente vai ter uma maior atenção em como as empresas vêm tratando seus consumidores e seus empregados durante esse tempo de crise. E a gente vê que, no curto prazo, 30% dos respondentes respondendo que sim, que é um fator que eles vêm prestando bastante atenção. E o mais interessante também na coluna azul mais escuro, que também a gente perguntou se isso é uma coisa, se essa é uma questão que vai ficar permanente no poder de decisão dos consumidores, no que eles avaliam como um dos critérios para comprar determinada marca ou não, e mais de 10% responderam que sim. Pode parecer um percentual pequeno, mas, de novo, a gente tem visto esse percentual aumentando bastante e é uma tendência que a gente vê, sim, se expandindo para os próximos anos. Isso se traduz também um pouquinho como as empresas vêm tratando de se posicionar durante essa crise. Então, como eu falei, a gente vê que o consumidor não vai só levar em conta se a empresa oferece, de repente, um produto barato ou um produto adequado ao que ele procura. Ele vai lembrar, sim, como foi o comportamento da empresa durante esse período de pandemia. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para ilustrar isso. O primeiro é um exemplo global, que é da LVMH, que é um dos maiores conglomerados de luxo do mundo. Então, a gente viu que na França, por exemplo, eles dedicaram produção para máscaras cirúrgicas para ajudar os profissionais de saúde lá. Interromperam também algumas fábricas que faziam envasamentos de perfumes, como, por exemplo, da Dior, justamente para dedicar a produção de álcool gel e colaborar com a comunidade. E aqui no Brasil a gente tem muitos exemplos. O que eu trouxe de destaque é tanto da Natura quanto do Grupo Boticário, que são dois dos maiores players dentro dessa indústria aqui no mercado brasileiro. Ambas as indústrias também dedicando parte da produção, de repente, o que seria para maquiagem, para a produção de perfume, justamente para fazer álcool gel e doar a comunidades vulneráveis ou profissionais de saúde ou para aqueles consumidores que têm mais necessidade desse tipo de produto no curto prazo. De novo, isso pode parecer talvez uma coisa pequena, mas a gente tem visto, sim, que, de repente, quando essa pandemia passar e o consumidor for normalizar a questão de compra, se ele tiver uma opção, de repente, de um produto, por exemplo, um sabonete no mesmo posicionamento que a Natura e o Boticário acabam trabalhando, e uma outra marca X, esse fator pode ser esse diferencial, né? Putz, a Boticário, Natura, eu lembro que eles acho que implementaram algumas estratégias interessantes para ajudar o mercado brasileiro a contornar essa questão da pandemia, enquanto que essa marca X eu não vi fazendo nada. Isso pode ser, sim, um diferencial bastante estratégico para essas marcas nos próximos anos. E a outra tendência que a gente vai discutir é a questão de saúde mental. Esse gráfico eu gosto bastante porque a gente, de novo, nessa survey que a gente fez com alguns consumidores, a gente justamente fez uma pergunta: o que significa ser saudável para você? E o que é mais interessante dos resultados é, se a gente fosse dividir entre dois grandes grupos, saúde física e saúde mental, a maior parte dos respondentes associa estar saudável com a saúde mental. Então, de novo, esse é um paradigma que vinha mudando ao longo dos últimos anos. Eu acho que a questão da Covid acelerou um pouquinho essa questão. E, de novo, é um posicionamento também que as empresas precisam estar atentas, justamente para quando for comunicar
seus produtos junto ao consumidor. Então, simplesmente falar que ter essa questão de que quando a gente fala de saudabilidade para o consumidor, ele pensa muito mais nessa questão da saúde mental do que propriamente, de repente, ter um corpo sarado ou fazer uma dieta balanceada ou ser magro ou gordo, que também vem impactando bastante como algumas empresas vêm lidando diretamente com seus consumidores. E isso também, como é que a gente vê esse tipo de nova mentalidade impactando a indústria de beleza? É justamente essa questão do autocuidado como alavanca para desestressar. Então, de repente, essa primeira figura, que é uma mulher numa banheira, as mães que estão trabalhando dentro de casa, que estão também com horários bastante loucos, de repente vê o único momento do dia é a hora do banho para ela. Então, putz, é o horário que eu consigo ir para o banheiro, ficar sozinha, relaxar. Então, eu quero aproveitar o máximo desse momento, de repente utilizando produtos mais dedicados para aumentar essa sensação de relaxamento, passando um pouco mais de tempo para si mesmo para ajudar nesse período de incerteza. E as outras duas imagens também que eu coloquei é justamente como é que de repente eu consigo também tirar essa ansiedade que a gente tem vivendo no dia a dia, né? De repente eu vou passar um creme no corpo, vou cuidar um pouquinho mais da minha pele. São atitudes que a gente tem visto, sim, crescentes, acho que tanto no mercado brasileiro quanto no mercado global, que podem ser também mecanismos de como as empresas podem alavancar essa questão do autocuidado com um momento de saúde mental juntamente. Então, oferecendo produtos que acabem tendo esse tipo de benefício, ou seja por ingredientes, ou de repente por alguma fragrância também que acabe potencializando essa questão, que, de novo, vai cada vez mais ser importante dentro da indústria de beleza e cuidados pessoais. Um exemplo que eu coloco aqui é de uma marca americana chamada Indie Lee, tem um posicionamento bastante interessante também, ela foca bastante em ingredientes naturais, que são selecionados de uma cadeia de valor mais sustentável. E o que é interessante é que ela já vinha trabalhando com essa questão de posicionamento de algumas linhas de produto, justamente, por exemplo, para hora de dormir, para relaxar, para revigorar, para energizar. E como é que ela viu, como é que ela vem atuando com essa questão da pandemia? Ela já tinha esse posicionamento e aproveitou para alavancar as redes sociais dela, principalmente Instagram, para fazer o que eles chamam de Mindful Mondays. Então, são sessões, são lives que essa marca faz às segundas-feiras, justamente ajudando seus consumidores a ter um momento mais de entendimento desse momento que a gente tem vivido. Então, seja por discussões de como sobreviver à pandemia em casa, com a questão da ansiedade, com sessões de meditação, às segundas-feiras, como eu falei antes. Então, acho que são caminhos de algumas marcas que têm justamente feito algum trabalho que não necessariamente seja justamente para vender o produto, né? Mas como é que as marcas conseguem se conectar ao consumidor e também, mesmo de longe, implementar algumas estratégias que ajudem ele a passar melhor por esses períodos. De novo, são ações que são simples e que a gente acredita assim que vai fazer vai ter um impacto de médio e longo prazo bastante grande para determinadas marcas. E eu acho que não só marcas, produtos que são oferecidos diretamente ao consumidor final, a gente vê sim algumas empresas bastante inovativas nessa questão. Acho que um outro exemplo que eu vou colocar aqui é de uma rede de hotelaria de luxo que chama Six Senses. Eles são bastante fortes na Ásia. Então, como todo mundo sabe, grande parte dos hotéis fechou por conta da pandemia, mas isso não quer dizer que, por exemplo, essa rede parou de interagir com o seu consumidor. Então, ao longo desses meses que a rede ficou fechada, ela disponibilizou para os seus clientes também os gurus, que eles chamam da saúde, então justamente oferecendo sessões de meditação online, essas conversas diretamente com o consumidor para como ajudá-lo a passar durante esse período de pandemia, de isolamento, com exercícios, meditação, de repente algumas estratégias para ele acabar diminuindo essa ansiedade de ficar tanto tempo em casa. Para concluir a apresentação, de novo, só passando nas 4 tendências que a gente viu
ao longo desses últimos slides. Primeiro, a questão higiene ainda vai continuar sendo um foco tanto de curto, médio e longo prazo. Consumidor bastante consciente em lavar mais frequentemente a mão, utilizar álcool gel, e isso desencadeia também uma necessidade das empresas também criarem novos produtos e serviços para adereçar esse tipo de mudança no comportamento do consumidor. Segundo ponto, que é justamente a questão da racionalidade. Então, seja pelo lado financeiro econômico, ou seja também pela mudança de paradigma, o consumidor vai fazer escolhas mais racionais, então, escolher melhor as marcas, o que ele vai colocar para dentro de casa, seja, de repente, embalagens maiores, ou, como eu falei, marcas às vezes mais baratas, são exemplos do que o consumidor pode fazer ao longo dos próximos meses a combater também esse cenário. O terceiro ponto que a gente discutiu hoje é justamente o que as empresas vêm fazendo hoje vão ter impacto em vendas futuras. Então, de novo, pode parecer alguma coisa pequena, a empresa parar a parte da produção para dedicar a produção de álcool gel ou fazer qualquer tipo de ajuda a comunidades mais carentes, mas a gente tem visto, sim, que cada vez mais consumidores têm levado isso em conta na sua decisão de compra. Então, é importante as empresas estarem atentas a isso, porque passando esse período de isolamento, vai ter um impacto, sim, como um critério de compra ou não para determinada marca ou serviço. E, por último, que a gente discutiu é esse foco na saúde mental. Então, voltando àquele dado da survey que eu mencionei, que quando a gente perguntou para os consumidores o que eles consideram estar saudáveis, e a maior parte das respostas foi em direção à saúde mental, também é um ponto que as empresas precisam estar bastante em mente na formulação de novos produtos e serviços, para ajudar também como é que eles conseguem oferecer produtos que acabem também trazendo esse tipo de benefício, de repente um relaxamento maior para o cliente, como ele consegue diminuir essa ansiedade no curto prazo, e isso, com certeza, empresas que se posicionarem mais nesse sentido vão acabar ganhando uma parcela maior de consumidores. E assim eu encerro minha apresentação. A Larissa vai passar agora para a parte da Natura e eu vou ficar disponível depois se vocês tiverem perguntas. Obrigado. Elton, muito obrigada. Nós que agradecemos aí toda essa informação, muito rico. Já tem perguntas entrando aqui no Q&A, então segura mais um pouco, no final nós começamos a responder. Eu queria só avisar a todos que esses slides não serão enviados, mas que a Euromonitor gentilmente nos cedeu um relatório que contém essas informações. E agora nós vamos colocar o link desse relatório no chat, então fiquem à vontade. Muito obrigada e também, Euromonitor, não só pela participação, mas também por compartilhar esse material. Obrigado a vocês. Agora, vamos falar com Larissa Bebari. Larissa, hoje, enfim, liderando uma área super importante da Natura, né? A Natura hoje, que é a maior multinacional brasileira aí de cosméticos e tem uma história fantástica e um comprometimento muito grande com relação ao bem-estar, né? Essa visão da conexão das pessoas consigo mesmo e com a natureza. Larissa, como é que está sendo isso para vocês? Conta um pouquinho para a gente. Novamente, muito obrigada por tê-la aqui na tarde de hoje. Obrigada, Nádia. Obrigada pelo convite. Então, eu vou complementar a fala do Elton com essa experiência que a gente tem vivido, como você comentou, como Natura, mas também como grupo Natura & Co. Né? Desde o começo do ano teve a compra da Avon, então a Natura está dentro desse grupo, desse contexto, e faz com que hoje a gente tenha essa grande responsabilidade de ser a quarta maior empresa de beleza e cosméticos do mundo, né? Então, é realmente uma grande responsabilidade e um desafio de estar conectado a esses grandes movimentos de comportamento, e a pandemia do Covid como um grande movimento que trouxe impactos em todos os cantos do mundo, né? Então, eu preparei aqui alguns slides para contar um pouco dessa experiência e algumas ações que a gente tomou baseado nessa curadoria de conhecimento, de dados, de insights, para chegar talvez nesse cenário do que é a nova necessaire, né, do consumidor. Então eu vou passar para vocês aqui e a gente faz uma conversa. Então, como a Nádia me apresentou, eu sou responsável pela área de insights, comportamento do consumidor na Natura de forma global. E eu acho que primeiro vale a pena a gente relembrar que a gente está 120 dias
já vivendo a pandemia, né? Desde que foi decretada pela Organização Mundial da Saúde. 120 dias com esse contexto, se adaptando, aprendendo a gente a ser resiliente e discutindo, né, os impactos para marcas, negócios e consumidores. Mas vale lembrar que na América Latina a gente ainda está vivendo a fase aguda da crise, da pandemia, e que a gente está realmente ainda nesse momento de muita incerteza, de muito medo como sentimentos predominantes, com muito desgaste físico e mental, por diversas razões. Aí tem preocupações com a própria saúde, com a saúde dos familiares, com as incertezas econômicas, a recessão global que a gente vai viver, já está vivendo. Com essa incerteza de quando, né, quando a gente consegue retomar algumas atividades sociais. E aí a gente, vendo todo esse contexto que a gente está vivendo, essas mudanças de rotina que afetam diretamente o nosso comportamento em consumo. O que a gente tem conversado muito é que ainda é cedo para a gente dizer que tipo de mudanças no comportamento de consumo são temporárias, né, são deste momento, e quais que efetivamente vão ficar. Então, acho bem importante esse monitoramento contínuo e entender que sim, a pandemia pode trazer disrupções importantes culturais, sociais, econômicas, relacionais, e que a gente está monitorando a isso, por isso que eu preferi dizer o que está mudando, né? Acho que não mudou nada ainda efetivamente, acho que a gente está mudando, estamos no processo, estamos ainda sentindo o tamanho dessa disrupção, o que realmente vai emergir de forma individual e coletiva do que a gente está vivendo. Então, eu coloquei como o que está mudando, o que a gente já consegue observar, e o que então isso influencia nessa necessaire, pensando mais em consumo de cosméticos, produtos de cuidados pessoais e beleza. E aí, para contar um pouquinho para vocês, foi bem desafiador, assim, abrindo para vocês aqui, trabalhando numa área de insights e inteligência, muito desafiador, como fazer uma conversa sobre um monitoramento efetivo dos impactos da pandemia. Então, desde o começo, ali em março, a chegada de informações era muito grande, né? Muitos conteúdos, diversas fontes. Então, a forma com que a gente encontrou foi de realmente unir esforços no grupo, né? Então, o time de inteligência Natura, o time de insights ali, inteligência Avon e a The Body Shop, a gente se reuniu para poder fazer essa curadoria, né, de fatos e dados. A gente usou muito da parceria da Euromonitor como uma das fontes. Né, a gente tem feito isso consistentemente, então uma curadoria, dados de agências, dados de parceiros de tendências, dados de relatórios ad hoc, para que a gente tivesse esse pulso contínuo, né? Foi muito importante para a gente toda semana ter um balanço do que estava chegando de informações para tomada de decisões rápidas sobre produtos, comunicação, que a gente priorizaria nas fábricas, nos mercados, não só no Brasil, mas em outros países. Então, essa importância realmente de fatos e dados e insights para que a gente pudesse ter mais pulso do que estava acontecendo, e aí de uma forma sistêmica. Porque eu digo isso? Porque a gente fala muito sobre categorias de produtos, a gente fala muito sobre os benefícios, mas dentro desse contexto, né, de impactos econômicos, sociais, mentais, né, muito sobre saúde mental, como o Elton falou, e o entendimento de necessidades humanas, porque no fim, antes de consumidores, nós somos pessoas com necessidades humanas. Então, esse monitoramento, entendimento das necessidades humanas, o que se intensifica, o que toma maior proporção e protagonismo, tem sido fundamental. Então, eu acho importante trazer sempre esse contexto mais amplo para a gente poder falar sobre uma categoria de um produto ou mesmo um serviço. E aí eu quis mais dividir essa experiência para vocês. Então, a gente foi aí mais de 10 edições que a gente promoveu internamente para discussões profundas sobre esses impactos da pandemia, e vamos seguir fazendo. Para essa reunião de hoje, eu fiz um recorte de 5 pontos que eu acho interessante dividir com vocês do que a gente observou, já com alguns exemplos de como a Natura reagiu a isso. Então, trazendo um pouco de experiência prática, né, conectado a produtos, serviços. Então, eu vou começar com o primeiro ponto. Tem muita sinergia também com o que o Elton apresentou, então estamos super conectados. Então, o primeiro ponto é pessoas antes de consumidores. Acho que essa visão de que a gente tem que enxergar além da pessoa consumindo, do comprador,
reconhecer os sentimentos, o contexto, a empatia pelas tensões é muito importante. A gente observou que durante a pandemia, muitas marcas se posicionaram de uma forma empática, evocando união, evocando solidariedade como forma de resiliência, né? Como forma de diminuir o estresse e o medo e a incerteza que ainda predominam. A gente percebeu também aprendizados muito fortes. A gente tem conversado com consumidores e consultoras de vários países desde o começo da pandemia, justamente para poder ouvir o que está acontecendo, como as pessoas estão se sentindo, o que elas estão fazendo para manter esse ritmo no dia a dia, para manter a sua própria saúde física e mental. E é muito interessante que uma das coisas que mais vem como aprendizado é a valorização das relações, é a valorização do tempo de qualidade com as pessoas que elas amam, que a gente ama, que importa. E aí eu trouxe alguns exemplos do lado direito aqui do que a Natura tem feito. Então, no começo da pandemia, a gente se posicionou sobre a seriedade da pandemia, os compromissos que a gente estava fazendo, que a gente se colocou para fazer e realizou no cuidado com as consultoras, tanto também da parte comercial, né, que era muito importante, porque dependia muito das vendas das consultoras como empreendedoras, né? Então a gente lança também essa campanha Cada Pessoa Importa, reconhecendo que além de consumidores, tem necessidades muito importantes, como, por exemplo, o aprendizado dos filhos, conteúdos de saúde mental, como aplicativo de meditação, ou dicas de como pausar, né, no dia a dia para poder realmente se reconectar. E uma das coisas que a gente monitora muito de perto, que é uma causa muito importante do grupo Natura & Co, é a violência doméstica. Então, teve um trabalho muito forte entre as marcas do grupo, para que a gente pudesse oferecer um serviço que mesmo isoladas, né, a gente está juntas, então, de apoio nessa rede contra a violência doméstica, que também aumentou durante a pandemia no mundo todo. E por último, então, é isso, a gente observa esse uso criativo da tecnologia para essa rede de apoio e para a manutenção da saúde mental. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que o Elton falou bastante também, isso apareceu muito desde o começo da pandemia e parece que provocou mesmo uma reflexão, até por a gente até por 1/3 da população mundial ter ficado em alguma medida de isolamento, foi o repensar sobre o consumo. O que realmente é essencial para mim? O que é realmente importante eu ter, eu comprar, eu usar? Né? A gente observou esse olhar para necessaire. O que eu já tenho dentro da minha gaveta, da minha necessaire, do meu banheiro, da minha despensa? Eu preciso de tudo isso? O que realmente nesse momento de tensão faz diferença para mim? Então, o próprio cenário econômico, a incerteza, essa coisa de eu tenho que me planejar talvez para um imprevisto, as coisas podem mudar de um dia para o outro, faz com que o olhar nosso para a nossa cesta de consumo seja muito mais apurado. Então, a gente percebe uma atitude de geral de categorias mais conservadora, né, mais consciente nesse sentido, de estar mais prestando atenção no que realmente eu uso, no que realmente eu preciso comprar. E aí ponderando muito custo-benefício, né? Isso aqui realmente vale a pena? Não, isso vale. Pode ser que tenha um preço maior, mas vale a pena para mim. Então, esta consciência maior para um consumo essencial. E aí a gente percebe também, lendo muitos dos relatórios globais, o que aconteceu na China logo depois que eles retornaram às atividades, é uma valorização da qualidade sobre a quantidade. Então, sim, a gente espera um movimento de uma essencialidade no consumo. E aí, eu não posso deixar de comentar um contramovimento do que eu estou falando, que aparece muito na mídia e nas análises como chamado de revenge consumption, que é um consumo como se tivesse como se algumas pessoas, né, uma parte das pessoas estivesse muito dependente da compra efetiva, principalmente de marcas de luxo, e aí estavam esperando ansiosamente para a reabertura dessas grandes lojas, fazendo filas. A gente viu isso acontecendo na China, na França, em vários países do mundo, que assim que as lojas de luxo reabriram, filas enormes e aglomerações pelo desejo que ficou latente durante o isolamento para esse consumo desses ícones de desejo. Então, também tem esses movimentos, né? A gente não tem uma cultura homogênea. É importante sinalizar como a gente tem coisas coexistindo nesse mundo complexo. Alguns exemplos
que a gente comunicou nas redes sociais, a gente continuou lançamentos de produtos importantes. Então, obviamente, como o Elton falou, assim, teve uma questão de ocasiões de uso de categorias de cuidados pessoais e beleza que estavam mais conectados à limpeza, à proteção. Então, realmente um boom, né? Sabonetes líquidos, o álcool gel, que passou a fazer parte da necessaire, não era um item comum. A própria sabonete líquido, como segmento global, né, de categoria global, a gente percebe que na própria América Latina tende a aumentar, né, porque não é uma coisa que o brasileiro, por exemplo, está acostumado a usar sabonete líquido. Então, pode ser que a gente viva um boom, né, dessa transição da barra para o líquido, por ser considerado mais higiênico. Então, tivemos sim observações de aumento de categorias mais conectadas à limpeza e proteção, mas uma expansão dessa dimensão funcional da proteção, do cuidado para outras categorias, né? Até creme hidratante, cremes para as mãos, participando aí mais ativamente de uma necessaire ou de um cuidado diário. E mesmo categorias que tiveram redução de ocasiões de uso, como perfumes, por estar muito atrelado a ocasiões mais sociais, né, de você passar um perfume para poder expressar uma identidade a partir de um cheiro, a partir do que você deseja para o outro. Também a gente vê pessoas valorizando esse uso, mesmo dentro de casa, por uma questão de fazer muito bem para aquela pessoa, até como autoestima. Então, que é um ponto que eu vou trazer um pouco mais para frente da importância de produtos cosméticos de beleza como uma forma também de sentir bem e de estar bem. Então, é muito interessante. Então, o vínculo emocional com categorias de produto, mesmo que não sejam tão associadas à limpeza e proteção, elas continuam, né? Então, pode ser que temporariamente elas se reduzam, mas a expectativa não é de que quebre o vínculo e a importância emocional, como maquiagem e perfumes, por exemplo. O terceiro ponto que eu trago aqui é o consumo seguro, né? Então, esse foi um ponto também muito observado e tiveram alguns movimentos de tendências também que a gente leu muito sobre germofobia, o panic consumption, né? O medo de ir para uma loja e talvez, né? Então, esses extremos também sinalizando uma preocupação mais consciente sobre limpeza e proteção. E aí isso expande, obviamente, isso impacta toda a indústria em termos de embalagens, em termos de ingredientes, em termos da jornada inteira de compra, né? A compra segura, a compra mais conveniente, o cuidado com todas as pessoas da cadeia, então com os colaboradores, funcionários, com a rede, com o consumidor. Então, realmente esse consumo seguro, essa compra segura de uma forma integrada. E aí, como o Elton também trouxe, a transparência das marcas fica ainda mais importante, né? Então, o que está sendo feito? Como está sendo esse cuidado com quem está dentro, com o consumidor, com a rede? E aí, alguns exemplos também do que a gente fez foi garantir que as pessoas que cuidavam, tanto dentro das fábricas, quanto no transporte, na entrega, as consultoras, até o consumidor, os cuidados de segurança e proteção, e sempre valorizando a rede, né? Mostrando essa consciência de que a gente faz parte de uma grande rede, que por trás de um sabonete tem uma série de pessoas, intenções, vidas ali atreladas àquilo. Então, é tudo parte de uma grande rede. Então, consumo seguro também é um ponto de extrema importância ao longo dessas semanas da pandemia e que a gente acredita que vai continuar muito no nosso radar como consumidores. Ponto 4 é o autocuidado para o bem-estar, né? Então, o Elton já trouxe um pouco isso, a gente está muito conectado e realmente faz parte muito do que a gente acredita como Natura, né? A importância de cuidar de si para cuidar do outro, né? Então, tudo que tem a ver com autocuidado, esses momentos que fazem os cosméticos irem além da entrega funcional. Obviamente, a entrega funcional é muito importante, então, o que aquele produto faz para uma necessidade funcional, mas com a pandemia ficou ainda mais evidente o papel que tem os produtos que a gente escolhe manter ou priorizar ou começar a usar no aspecto emocional, no aspecto de leveza, escapismo, talvez, muitas vezes é um escapismo da tensão do momento, talvez às vezes um cheiro que te transporta para memórias agradáveis de um passado, ou que te fazem imaginar um futuro, essa potencialidade da imaginação e da emoção através de produtos.
que são esses grandes momentos de nós com nós mesmos, para poder, inclusive, ficar bem para cuidar dos outros. E aí, como eu comentei com vocês, categorias que estão muito conectadas, autoestima, e que tem esse gatilho, esse poder de dar para a gente, nem que seja momentaneamente, uma sensação de estar tudo bem. Que naquele momento tá trazendo conforto e uma proteção até emocional. Especialmente quando a gente vê que a casa, né, a gente na nossa casa, ela vira um templo, né, tem todo aquele movimento do cocooning da década de 70, que a gente vê que se acentuou muito agora durante a pandemia. Esse reolhar para casa como um grande templo, um lugar de conforto, e como esses rituais de prazer ali e autocuidado ajudam nas nossas emoções. Então, sim, temos uma redução temporária, como o Elton falou, nos dados de categorias globais esperados ali, né, sobre que estão mais associadas ao momento que eu vou para ocasiões tipo trabalho, escola, que eu tenho mais interações com outras pessoas, e a redução e o uso da máscara, né? Então, de fato, a máscara ela faz com que a gente use menos batom e menos base. Tem outras coisas que se evidenciam, os olhos, os cabelos, como uma identidade de expressão. Mas a gente acredita que esse vínculo se mantém, porque são categorias e produtos muito importantes para as pessoas no mundo todo, né? Então, temporariamente parece se reduzir dentro do contexto de categorias globais do mundo, mas o vínculo emocional não parece ter se enfraquecido. E a última parte, o último ponto que eu queria trazer é realmente a maior exigência sobre as marcas, né? Então, aqui, reforçando o ponto de que a gente já vinha observando o movimento crescente do Clean and Conscious Beauty, de toda a parte da sustentabilidade indo para a massa, de uma forma global e de uma forma cross-categorias, né? E o que a gente está observando, principalmente agora durante a pandemia, é que as marcas que se posicionaram, que comunicaram ações concretas, que trazem benefícios para a sociedade, além dos seus próprios produtos e serviços, né, como se destacam, né, vão ficar, né, como esse valor agregado, né, e como influenciadores da escolha. Então, a gente percebe nas leituras todas que a gente fez, que obviamente se espera, né, que a gente saia dessa pandemia com algum tipo de mudança sistêmica que nos traga uma forma mais inclusiva e mais sustentável em termos de sistema, né, econômico e social. E o papel das marcas nessa contribuição de forma ativa. A gente tem visto as marcas pressionando o governo brasileiro sobre o desmatamento da Amazônia, ou seja, esta posição até mais de advocacy, né, sobre esses avanços. E os consumidores são grande parte, a gente como consumidor, somos parte desta pressão social, né? Está acontecendo de uma forma mais massificada. E vale dizer que a consciência do consumidor como parte ativa nesse papel de transformação é relativamente recente. Antes a pressão estava muito no produtor, né, nas empresas, mas a gente observa os últimos 20 anos deslocou muito para o papel do consumidor, o empoderamento de nós cidadãos como consumidores. Na hora que a gente escolhe um produto, o que a gente está investindo, no que a gente está querendo que cresça. Então, é muito importante agora que essa pandemia evidenciou, então, coisas que já estavam aqui, mas ficaram mais evidentes, latentes, como tensões sociais e ambientais, que fazem com que as marcas e empresas tenham um papel mais ativo e exigido dos consumidores. E vale dizer que quando você vê a Agenda de Desenvolvimento Global da ONU, né, Agenda 2030, com os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, você vê que o relatório de impacto é que a pandemia vai atrasar e prejudicar cada um daqueles 17 objetivos. Então, a gente está falando desde da igualdade de gênero até a questão da água no planeta, do consumo mais sustentável, ou seja, precisa mesmo que as empresas se aliem junto com as pessoas e o governo para que a gente consiga não retroceder numa agenda de desenvolvimento sustentável. E aí aqui eu trago 2 exemplos também da Natura, uma da Natura &Co como grupo, a gente lançou em junho agora uma visão de sustentabilidade 2030, em que a gente coloca os compromissos de vida que nós temos aqui como grupo global, e isso tem muito a ver com
a mudança climática e a proteção da Amazônia, que é uma das nossas grandes causas, toda a defesa de direitos humanos, né, tudo relacionado às causas sociais, e a parte da circularidade, da regeneração através de produtos com cada vez menos impacto ambiental e mais geração de impacto positivo, como essa comunicação que a gente fez recentemente de refis, por exemplo, que conecta muito com essa essencialidade do consumo, com um consumo mais seguro e que faça com que, na hora que a gente escolha, a gente nos sinta ali beneficiados pessoalmente, mas também participando de uma mudança maior. Então, para encerrar minha fala, se eu tivesse que responder assim, o que eu imagino que seja parte dessa nova necessidade do consumidor, né, brasileiro, global, da gente como pessoas pensando nessas escolhas de consumo, eu acredito que são produtos que sejam seguros, de qualidade, com claro valor percebido para justificar por que eu preciso dele, por que eu vou priorizar ele versus outras opções de produtos, marcas e categorias, e que tragam bem-estar físico e mental, mas não só isso, tem que ter benefícios econômicos, sociais e ambientais. Então, a partir de agora, fica cada vez mais evidente que não é só um produto por um produto, mas sim uma visão sistêmica e o consumidor cada vez mais empoderado para participar ativamente dessa transformação. Então, é isso que eu trago como compartilhamento de experiências. Obrigada. Larissa, muito obrigada. Sensacional a apresentação de vocês dois, foi extremamente complementar. Eu vou abrir agora para algumas perguntas. Temos uma pergunta no chat, no Q&A, também temos perguntas que foram enviadas anteriormente. Eu vou começar com aqui, acho que Elton, acho que essa pergunta foi direcionada para você. Larissa, fique à vontade para completar. Estão perguntando aqui em relação ao mercado de BPC, o volume do consumo também vai ser negativo? Então, o produto que era consumido num certo volume, acredita que vai ter alteração? Que as pessoas vão, por exemplo, a parte mais de higiene, cuidados, esse consumo aumenta ou as pessoas vão começar a optar por marcas mais baratas? Acho que é mais ou menos isso que eu entendi da pergunta aqui. Eu acho que é um pouco difícil generalizar, porque também a gente tem visto cada categoria performando de uma maneira, acho que bastante diferente. Então, por exemplo, essa parte de higiene, a gente vê assim que vai ter um aumento do uso, acho que na quantidade de produtos que o consumidor vai usar. Em outras ainda, acho que está um pouquinho cedo ainda para eu falar com certeza assim, não, para essa categoria vai ter assim, tipo, uma queda muito grande tanto no uso, ou se de repente ela vai cair por conta de um mix menor. Mas, no geral, acho que tirando a parte dessas categorias que são relacionadas à higiene, Euromonitor, pelo menos na última análise nossa, não está esperando nenhum tipo de alta expressiva em termos de volume ou de consumo de categoria. Perfeito, obrigada, Elton. Tem mais uma pergunta aqui. Comentou, se eu não me engano, que tem algumas categorias que tiveram reações diferentes em alguns países do mundo com relação ao Brasil. O que você encontra mais de destaque, de diferença entre no mercado brasileiro? Você citou, por exemplo, a questão dos para unhas, né? Que outros produtos, talvez Larissa pode colaborar aqui nessa pergunta também, o que vocês mais sinalizaram de que globalmente tivemos uma similaridade, mas tivemos algumas especificidades no mercado brasileiro? Olha, acho que quando começou logo a questão da pandemia, uma categoria que a gente discutiu muito foi a questão de cuidados para cabelo, né? Shampoo, condicionador, porque justamente na China estava com aquele movimento forte, né, de não lavar os cabelos ou lavar com menos frequência. E pelo menos aqui no Brasil, eu não vi nenhuma tendência muito forte nesse sentido, né? Acho que foi uma hashtag bastante importante lá na China, então justamente para não lavar tanto cabelo. O que a gente vê que, sim, no geral, pode ter tido uma diminuição, mas não tão forte. Acho que até porque, primeiro, a gente está no inverno, a maior parte de nós se continuou exercitando, está se exercitando numa intensidade muito menor, mas não foi uma questão tão forte. Acho que no geral é muito difícil, assim, porque tem algumas análises que a gente tem visto, não só dentro da indústria de beleza, mas com outras indústrias também, que vem umas respostas
que fica difícil entender o que está acontecendo. Esse ponto que a Larissa mencionou, por exemplo, dos chineses correndo para as marcas de luxo, acho que é importante entender um pouquinho também, eu acho que cada mercado para quando for fazer esse tipo de análise. Por exemplo, eu só vou falar da parte de luxo porque é uma indústria que eu analiso também dentro do Euromonitor também. Por exemplo, essa questão de luxo, não é... O pessoal começou a sair fazendo muita análise do tipo, nosso mercado então de luxo vai sobreviver a essa queda de Covid, mas a razão é que grande parte do consumo de luxo feito pelos chineses é feito fora da China. E mesmo o mais rico, ele não está conseguindo viajar, então esse consumo acaba sendo feito aqui no Brasil. Eu ouvi também, por exemplo, de algumas empresas falando que, acho que de América, que acabam atuando na América Latina, também falando que quando estourou a questão da pandemia, para algumas marcas explodiu o consumo de luxo aqui em determinados mercados. Então, acho que tem um desafio maior, tanto do meu lado, como das empresas, como a Natura também, que já não era, acho que, tão fácil, né, colocar 1 mais 1 igual a 2, assim, mas acho que hoje tem uma série de outros empecilhos que a gente precisa colocar nessa equação justamente para entender o que está acontecendo. Mas, de maneira geral, é isso. Não sei se a Larissa quer complementar. Eu concordo que eu acho que tem coisas que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para entender a dimensão do impacto, tá? Isso eu estou dizendo assim, em hábitos, em volume, em quanto que de coisas novas que a gente faz ou produtos que a gente começou a usar vão ficar. Eu acho que ainda, porque a gente ainda está vivendo. Então, eu acho que a gente tem algumas sensibilidades que a gente precisa acompanhar, mas que já traduzem para a gente necessidades, coisas que as pessoas estão sentindo que são importantes. Então, quando acho que tem 2 pontos que posso complementar que eu achei interessante observar é essa experimentação de fazer coisas cosméticas em casa, né, do it yourself. Então a gente fala assim, mas isso é expressivo? Ainda não sabemos, mas dado que salões no mundo inteiro foram fechados, a dificuldade às vezes até de você poder comprar ou acessar um lugar que faz né, então um processo, você começou a experimentar coisa em casa. A gente vê no Google aumentos significativos de buscas por como fazer uma máscara facial em casa, como fazer um tratamento para o cabelo, ou como cortar o próprio cabelo. Quem aqui não tentou experimentar cortar o próprio cabelo? Várias pessoas postaram, eu também cortei minha franja. Como fazer as próprias unhas, né? A gente lançou também um tutorial, a gente tem esmaltes, então aprender a fazer também pode ser divertido, também uma forma de experimentar uma cocriação entre marcas e consumidores. Então, está acontecendo, a gente não sabe o tamanho, mas isso acontece. Então, como a gente também, e não é todo mundo, né? É um perfil, então não tem uma resposta única. Outra coisa interessante que vale a pena mencionar, isso a gente observou muito na China e em alguns países a gente acha que vai ter também, é uma valorização de itens nacionais, né? De produções locais. Então, esses dos pequenos produtores, do que é feito naquele mercado, naquele país, para poder contribuir com o reaquecimento da própria economia. Então, na própria China, estava lendo coisas muito sobre isso, das pessoas falando, mas isso aqui, o Made in China ganhou outro significado, até localmente. Então, tem também o papel que tem as escolhas dentro do que está acontecendo no momento, o que não quer dizer que as pessoas, né, por exemplo, na China, vão se distanciar de marcas de fora. Então, também acho que não existe uma resposta única, sim, movimentos que vão se fortalecendo, a gente vai entendendo o tamanho disso no médio prazo. Perfeito. Vamos para a última, porque o nosso tempo realmente está acabando. A gente falou bastante aqui, então, do consumo por propósito, né? Então, perguntando aqui, e os mercados veganos e orgânicos? Como que vocês analisam os veganos nessa situação? Fazem parte dessa lista? É mais do que isso? O que vocês trazem para a gente? Acho que dentro da Euromonitor a gente ainda não tem qualquer tipo de quebra para o que é cosmético vegano ou orgânico, mas a gente tem visto assim, um movimento nesses últimos anos cada vez mais do consumidor estar consciente da lista de ingredientes que vai no produto. Então, a gente vê assim, bastante espaço. Tem, acho que 2 grandes desafios. A questão, acho que primeira, de performance, porque para algumas marcas que acabam atuando nesse segmento também, para determinadas categorias, acaba barrando muito na questão da performance. Então, ainda de maneira geral, o consumidor vai preferir performance versus qualquer outro tipo de atributo.
mesmo se for 100% orgânico ou vegano, se o produto, a categoria não entregar o mínimo que ele espera, dificilmente ele vai fazer esse tipo de escolha. Mas, de novo, a questão da consciência que a gente tem visto ultimamente também acho que vai ser um ponto bastante positivo para a indústria como um todo, para a cadeia. Também desenvolver, acho, não só novos ingredientes, ativos, embalagens mais sustentáveis. Eu lembrei quando a Larissa estava falando justamente dessa questão, teve um cliente que eu estava conversando já faz um tempo que ele tem uma linha ainda que a produção toda dele de uma determinada marca era feita em plástico feito 100% de cana-de-açúcar. E é uma coisa bacana e eu sempre discutia, né? Putz, por que você não consegue expandir isso para outras linhas? E o problema ele falou, meu parceiro não tem capacidade suficiente para me atender, para eu fazer esse switch para todas as linhas. Então, acho que agora também pode ser uma oportunidade, de repente, também para as indústrias, vendo que está mudando um pouco esse mindset do consumidor, a realmente investir também, né? Putz, vale a pena eu expandir, de repente, minha produção para esse tipo de produto que pode ter maior demanda por parte dos meus clientes. Mas, de novo, eu acho que tem esse ponto que acho que sim, pode estar crescente. De novo, fica difícil dar uma resposta certeira agora também, porque quando a gente olha cosméticos veganos e orgânicos, no geral também, além da questão da performance, eles são cosméticos mais caros. Então, com a renda disponível do consumidor também mais fragilizada nesse curto, médio prazo, também eu não tenho uma visão certeira que realmente o que vai prevalecer nessa equação de pesos que ele coloca dentro da balança. Eu gostaria só de complementar que é realmente difícil da gente quantificar e mensurar tanto o tamanho quanto o crescimento desse segmento por isso, justamente também porque é muito fragmentado, né? Normalmente são feitos ainda, principalmente os orgânicos ou mais naturais, né? São feitos por pequenos produtores, às vezes, né? Então, não é uma coisa que os órgãos aí de monitoramento conseguem também mensurar e quantificar, mas como pulso do que as pessoas estão falando em redes sociais e pedindo e tal, isso está aumentando cada vez mais, só que são formas diferentes. Então, você tem pessoas que querem saber se testam em animais, e isso é um desejo para que seja um cosmético mais socioambientalmente responsável. Outros vão querer mais naturais, então, ingredientes não controversos. Aí tem todo o universo da questão da segurança, do consumo seguro, atrelado a não ter ingredientes controversos, que está crescendo cada vez mais esse repertório. Veganos, então, e aí os não controversos naturais. E o orgânico ainda é um outro, né? Tem outra camada. Então, são várias camadas que vão se adicionando, mas o Clean Beauty, ou mesmo esse Green Beauty, ou como a gente quiser chamar, ele na verdade, ele tem várias facetas, né? E ele vai também de uma cadeia de comércio justo, de uma distribuição de benefícios, de uma questão de baixo carbono, ou seja, são várias facetas, a gente percebe que são camadas que diferentes perfis de consumidores vão buscar, né? Então, mas tem um movimento grande de pedidos e de ofertas, né? Então, eu acho que, assim, para mim, assim, essa tendência já estava crescendo, já era uma coisa que estava prevista para massificar logo mais pelos relatórios de tendência, e me parece que com essa consumo essencial, seguro e mais conectado aos impactos das escolhas, para mim tende a ser algo que sim será mais valorizado daqui para frente de forma massiva. Perfeito. Estouramos nosso tempo, então peço desculpas se algumas perguntas ficaram para trás. Queria agradecer imensamente aí, Elton, Larissa, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela disponibilidade em participar de mais um encontro como esse. Então, novamente, esse webinar foi gravado, estará em 2 dias, já pode ser acessado nas nossas plataformas digitais. Nosso próximo encontro é no dia 30 de julho, vamos falar sobre hidratação. E eu acho que é isso. Desejo uma ótima tarde a todos. Larissa, muito obrigada. Elton, muito obrigada. E até breve. Até a próxima. Obrigado novamente. E também, se de repente tiver qualquer questionamento, entre em contato com a Nádia. Eu acho que ela pode encaminhar. Se tiver qualquer pergunta, eu vou tentar responder na medida do possível. Combinado. Obrigado.
Obrigada, pessoal. Espero que tenha sido interessante e bacana para todos. Certeza. Então, uma ótima tarde a todos. Até o próximo encontro.